Fala pessoal, tudo bem com vocês? O trabalho de Rogério Ceni chega no seu auge talvez, alcança sua maturidade, a torcida deu show no Morumbi, Luciano e Patrick os destaques, Cotia, né? Impressionante, foi incrível mais uma vez. E o Gabriel Sara e o Rigoni estão de saída realmente? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que festa linda no Morumbi na noite dessa quinta-feira, mais de 47 mil pessoas, num jogo que já estava resolvido, né? 4-2 fora de casa contra a Católica, mas me chamou a atenção exatamente isso para dizer o seguinte: o torcedor do São Paulo talvez tenha entendido a realidade do clube, que não é ser campeão brasileiro, que vai ser muito difícil ser campeão da Copa do Brasil, mas ainda assim o time tem uma vantagem diante do Palmeiras. E obviamente vai ser um jogo difícil, terrível, né? Um clássico. O São Paulo que já sofreu com o Palmeiras nos últimos tempos, mas também já incomodou o Palmeiras em outros momentos, como naquela primeira final do Paulista, como nesse jogo de ida da Copa do Brasil. Então assim, o São Paulo também tem condições de passar, tá? Acho que não é um jogo decidido. Mas a Sul-Americana é óbvio que se apresenta ao São Paulo como a possibilidade mais clara de um título. Eu sei que o Ceará está fazendo uma grande campanha, eu sei que o Inter está crescendo nas mãos do Mano Menezes e provavelmente eu projetei essa final, essa decisão entre Inter e São Paulo. Sei que tem coisas a acontecer ainda, tudo mais, mas vamos combinar que o São Paulo tem condições, pelo time que tem, pelo trabalho do Rogério, de ser campeão, bicampeão da Copa Sul-Americana e conquistar um título importante, né, depois de 10 anos e que vai garantir o São Paulo na próxima Libertadores. Já era a meta via Campeonato Brasileiro, mas talvez, né, com o título é sempre mais gostoso, né, com uma taça no armário. E vai ser simbólico, porque 10 anos depois, o Rogério que lá conquistou como jogador, de repente conquistar como técnico, e eu preciso falar do trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é uma mala. Ele é chato pra cacete. Ele é muito ranzinza. Ele muitas vezes é um cara que aponta e coloca o dedo na ferida. Mas que privilégio do torcedor tricolor ter o Rogério Ceni no comando do seu time. Porque não tem um cara hoje no futebol, um técnico, que entenda mais o São Paulo do que o Rogério. Talvez tenha, talvez o Muricy Ramalho, mas ele também está lá. O Rogério Ceni é o cara que vivenciou tudo no São Paulo. Derrotas, fracassos e muitas vitórias, conquistas. Então ele sabe o caminho, ele sabe o que precisa ser feito. E além de tudo isso, a gente precisa analisar tecnicamente o que ele tem feito no seu dia a dia. É impressionante, gente. Ele perdeu jogadores de uma função específica, perdeu muitos jogadores de um mesmo setor. Ele teve que se virar em vários momentos, promover jovens, superar lesões, muitos desfalques. E eu fui um crítico, ou sou um crítico do São Paulo, por essa irregularidade. Eu ainda preciso ver o São Paulo mais regular na temporada. E talvez seja uma exigência maior, faço um meia-culpa aqui, ao São Paulo, porque todos os times estão oscilando, talvez o Palmeiras menos, mas o Galo sofreu, o Flamengo sofreu, o Corinthians sofreu, o Inter sofreu, todo mundo está sofrendo uma certa oscilação em algum momento. É óbvio que o São Paulo também, até exatamente por essa dificuldade de elenco. Mas não tem um cara mais indicado do que o Rogério Ceni para justamente superar essas adversidades. E dentro dessa minha crítica da irregularidade, de que faz um jogo incrível contra o Palmeiras e depois acaba não conseguindo vencer o Juventude, lanterna do campeonato naquele momento, realmente você pensa assim, caramba, onde é que o São Paulo pode chegar? E eu acho que tem que definir uma prioridade, né? Eu sei que essa prioridade, a Sul-Americana, ela não vai ser automática, porque você vai ter que lidar com os desfalques. É óbvio que você não vai tirar o pé num jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas ok, foi eliminado, é óbvio que o foco vai ser na Sul-Americana. Se avançou, se passou, pô, isso vai dar uma moral, um corpo, e aí o Rogério vai ter que entender como dividir atenções nessas competições. Mas é claro que não dá para conquistar tudo. São Paulo sabe da sua limitação e da sua realidade, e o torcedor entendeu. Isso eu achei incrível. O torcedor entendeu que a Sul-Americana é o foco, é o escape, é onde pode estar um título. E foi lá e abraçou o time. Achei muito bacana, muito lindo o que o torcedor do São Paulo fez, de empurrar uma equipe que já estava classificada. E olha, tomou um susto no comecinho do jogo, né? Lá logo a 6 minutos, né? Os caras perderam um gol na frente do Jandrei e aí depois só deu São Paulo. O time tá crescendo, o time tá construindo um padrão de jogo, mesmo com as ausências. Eu acho isso muito importante. Você perder jogadores e manter um padrão. Isso é treinador. O técnico que incomoda, que cobra dos jogadores, mas que recuperou o Luciano, que
recuperou o Gabriel Neves, que recuperou o Igor Gomes, tudo isso é mão do Rogério Ceni. O Patrick que saiu do Inter assim, né, meio em baixa e tal, chegou aqui, meio demorou para se adaptar, a galera meio fica sempre criticando o peso dele e tudo mais, e o Patrick tá mostrando que pode ser uma alternativa muito boa, tanto do meio quanto caindo pela ponta esquerda. Ele joga mais fazendo o contrário, né, caindo da ponta para o meio, mas como ele tem a jogada individual, a jogada pessoal, ele tem construído muitos gols no São Paulo dessa forma. Pô, ele deu 2 assistências nesse jogo e teve uma jogada ainda quando ele cai por dentro, que ele tira o marcador e o goleiro Pérez faz uma baita defesa. O Patrick é esse cara, quando ele tá com confiança, ele parte pra cima e resolve. E ele falou na entrevista coletiva de que sempre quando ele faz a jogada, ele já olha pra dentro da área para ver se tem alguém posicionado ali para ele poder fazer um passe e tudo mais. E o Calleri é um cara que tem se beneficiado muito disso. O Luciano também. O Luciano é um cara que estava lesionado, que estava com dificuldade e tudo mais, mas já tem 5 gols nos últimos 3 jogos. Ou seja, e segundo o Rogério, ele já estava jogando bem antes dos gols. É que às vezes o cara se entrega, o cara faz tudo que tem que fazer, a bola não entra e aí parece que ele jogou mal. E não é verdade. Não é verdade, tem muita coisa além do gol. E o Luciano tem construído isso. O Éder voltou a marcar ontem também. Então isso vai gerando uma confiança ofensiva de um time que precisa fazer gols, que é fundamental ali na frente. Os adversários serão mais difíceis do que a Católica? Claro que serão. E essa é a dificuldade, esse é o desafio. Mas é muito melhor você chegar até essas fases decisivas vencendo, ganhando moral, corpo, confiança, do que, enfim, chegando lá de uma forma oscilante, em que os caras não têm confiança. Olha o que tá jogando o Gabriel Neves, que é um cara que no começo aqui muita gente questionou, eu inclusive, todo mundo, né? O cara chegou, não conseguiu jogar, poxa vida, por que contrataram um cara com tantos volantes? Aí você vê tanta gente se ausentar. O Sara lesionou, o Andrés Colorado lesionou, o Luan não consegue jogar, lesionou também. E aí o cara recebeu uma chance e aproveitou. Então, assim, isso é mérito do treinador. A gente precisa valorizar o que o Rogério Ceni tem feito e a consistência do time com 3 zagueiros, ela tá funcionando bem com isso. O Miranda consegue jogar melhor. Enfim, acho que foi uma vitória, assim, né? O primeiro tempo dominante, luxuoso, termina 2-0, volta do intervalo e aí vem Cotia. Que é outro mérito do técnico, né? De entender o momento, de não queimar etapas, mas também não segurar. E dentro da necessidade, conversar com esses jogadores e dizer para eles é a tua chance. Jogar num estádio lotado, no Morumbi lotado, poxa, num jogo decisivo eliminatório. Esse João Moreira se fala muito bem dele, não de hoje. Ele já tem 20 anos, ele já jogou outros jogos, mas fez o seu primeiro gol como profissional. E um gol de atacante, né? Você vê que ele faz a leitura da jogada, que vem pela esquerda do Patrick, e ele faz o facão, né? Ele infiltra ali para concluir na frente do goleiro. E o Rodriguinho me chamou muita atenção. Olha, ele tem algumas virtudes técnicas muito interessantes. Eu sei que ele só tem 18 anos, que ele tem muito ainda para crescer e amadurecer, o Rogério falou sobre isso também, mas você sabe quando o jogador já mostra ferramentas. Ainda mais, como eu disse, quando você entra num estádio lotado, num jogo eliminatório, e você entra pilhado para decidir com confiança. O chute que ele dá, aliás, ele já tinha dado outro anteriormente, minutos antes, é de quem conhece, é de quem tem potência, é de quem tem personalidade, e ele vai lá e faz o primeiro gol, pode ser muito útil ali na frente. Eu sei que, né, tem muitos passos a serem dados, mas pode ser um jogador muito útil ali na frente e você precisa começar a prepará-lo agora. 2 moleques de Cotia entrando e fazendo gols. É tudo que o torcedor mais gosta, né? E uma goleada, o Fuenzalida fez lá um golzinho lá, mas 4-2, 4-1, São Paulo passou, avançou e deu show nessa sinergia com a torcida, foi muito bacana de ver, além da chegada, né, do ônibus, daquelas ruas coloridas, enfim, da galera fazendo todo aquele apoio, isso é fundamental para que o São Paulo volte a crescer. O São Paulo é muito grande, tem uma torcida enorme e precisa voltar a conquistar títulos, e eu acho que a caminhada está sendo feita de uma maneira bem correta. Sobre o Gabriel Sara e o Rigoni, o Sara falta apenas uma formalização, gente. Para o Norwich da segunda divisão inglesa, 9 milhões de libras, dá 60 milhões de reais, o jogador está machucado, não conseguiu jogar, tinha uma previsão de retornar no mês que vem, ele ainda tem que fazer exames e tudo mais. É um jogador intenso, é óbvio que o Rogério falou, né? É um jogador que tem uma disposição muito grande, né? Ele dita o ritmo do jogo, é claro que está fazendo falta, mas diante da situação financeira do São Paulo também não é um valor que você possa desconsiderar. E é um jogador que vai crescer muito, tem toda a cara de futebol europeu, né? O Sara evoluiu muito, né, no São Paulo, desde a chegada do Fernando Diniz lá atrás, e a tendência é que falta apenas a formalização aí para que ele seja negociado. Já o Rigoni, o São Paulo definiu que gostaria de recuperar o investimento feito nele,
que hoje dá uma média de 4 milhões de dólares. Tem uma proposta da Major League Soccer, de um clube não revelado, que é de 3 milhões de dólares. O São Paulo está tentando ver se isso vai ser importante, interessante, pelo menos para se aproximar do valor que investiu nele. Agora, o Rigoni, segundo o Rogério, é um cara que ele ainda acredita. Ninguém entende o que está acontecendo com o Rigoni. Às vezes o cara passa uma fase difícil, como o próprio Rogério falou em relação ao Luciano, mas essa fase do Rigoni está demorando muito, né? Esse ano ele simplesmente não jogou. E ano passado ele foi super importante. Primeiro semestre, né? No segundo ele já teve uma queda, e esse ano ele tá muito longe de ser aquele cara que foi quando ele chegou. Um cara ambidestro, um cara intenso, um cara que joga em várias posições. Ele não tá conseguindo. E o Rogério disse que tá colocando ele vários minutos, né, em campo, 15, 20 minutos todo jogo, para ver se ele readquire essa confiança. Porque o Éder já voltou a marcar, como eu falei, o Luciano tá voltando, o Caleri é o fenômeno do time, o Patrick tá bem, tá pedindo uma vaga, o Nicão tá machucado, né, enfim. Então, o Rigoni ainda não tá certo, o Rogério diz que ainda acredita nele, mas como ele disse, se vier uma proposta bom para os dois lados, a venda vai acontecer. E sobre os próximos jogos, né? O São Paulo vai ter que lidar com desfalques muito importantes. Só o Miranda ele tem para o jogo do final de semana, né? O Léo e o Diego estão suspensos, aí provavelmente o Luizão vai jogar, o Beraldo, ou de repente ele faz uma linha de 3 com o Rafinha, porque o Reinaldo, já disse o Rogério, nunca treinou como terceiro zagueiro nas mãos do Rogério, então acho muito difícil que isso aconteça. Ou ele vai fazer uma linha de 4 para tentar superar o Atlético Mineiro. São Paulo não vence o Galo lá no Mineirão, em Belo Horizonte, há 30 anos, desde 1992. Então tem um tabu para quebrar e um jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. Mas isso é papo mais pra frente. Valeu, gente! O que vocês acharam do Tricolor, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!